Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Aqui mais um Hipnotalk de hoje. Como toda segunda-feira nós temos aqui esse encontro, né, que acontece ao meio-dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse Hipnotalk. Como vocês já sabem, é uma conversa, né, sobre o tema emagrecer com o uso da hipnose. Isso mesmo, né? Essa ferramenta de reprogramação mental, tá? Então hoje, o tema de hoje específico é como emagrecer sem remédios, sem restrições, sem dietas e sem dor de cabeça, né? Parece algo assim impossível, né? Mas não é, tá? É mais possível do que você pensa. Poder emagrecer sem dietas restritivas, sem remédios, sem dor de cabeça, somente usando o poder da sua mente subconsciente. Isso mesmo. E eu estou falando isso porque já ajudei mais de 500 mulheres a conseguirem alcançar esse objetivo, tá? De construir uma vida saudável, tá? Emagrecer, chegar de novo nesse peso ideal, né? Aquele peso onde você tem saúde, tá? Vitalidade, né? E você se sente bem, tá? Sem precisar fazer aquelas dietas malucas, né? Que aquela sua amiga, né, te passou, ou sem precisar recorrer, né, a remédios, né, e sem dor de cabeça, tá? Somente reprogramando a sua mente para fazer isso acontecer. E acredite em mim, é possível sim e é mais fácil do que você pensa, tá? Então vamos lá, vamos chegando, sejam bem-vindas. E como vocês sabem, esse espaço, né, que eu abri toda segunda-feira ao meio-dia, é um espaço aberto, tá, para quem quiser fazer perguntas, tá? Eu ficarei muito, muito feliz em responder. Quem tiver perguntas ou quiser, né, quiser dar sugestões, né, de qual tema trabalhar na próxima semana, então esse aqui é um espaço totalmente aberto, tá, para me fazer perguntas. Podem ser perguntas em relação à hipnose, se você tem, né, alguma dúvida em relação a isso, porque eu sei que tem, né, muitos mitos lá fora, muitas dúvidas, o que que é, o que que não é, ou se você quer saber algo específico de como a hipnose pode ajudar no emagrecimento, ou talvez para outras questões também, né, questões emocionais, ansiedade, que está em alta, né, infelizmente estamos passando uma pandemia de ansiedade, então podem me perguntar, tá bom? Podem mandar as perguntas aí, que esse aqui é o espaço que eu tiro para responder perguntas, tá? Então, como eu falei aqui, o tema de hoje, então, né, emagrecer com, né, a hipnose, que significa emagrecer sem dietas restritivas, sem dor de cabeça, sem uso de medicações para emagrecer, tá? Somente usando a sua mente, tá? Ou seja, reprogramando a sua mente para que isso aconteça, tá? Então, assim, deixa eu só explicar, então, um pouco, né, de como é esse processo, né? Da hipnose para o emagrecimento. É um processo bem mais simples do que você imagina, é um processo totalmente natural, tá? A hipnose não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação, tá? É uma das únicas técnicas ou métodos para o emagrecimento que não tem efeitos colaterais ou, né, contraindicações, tá? Pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Então,
O processo é o seguinte, tá? Tudo que tá? É reprogramar sua mente. Como que isso acontece, tá? É bem simples, né? Eu sou hipnoterapeuta clínica, então eu só uso a hipnose como uma ferramenta para ajudar pessoas, tá? E a minha especialidade é emagrecimento, tá? Por isso que eu estou falando sobre isso. Então, a hipnose, ela reprograma a tua mente, tá? Então, é um processo, tá? Às vezes não é somente uma sessão que vai ser a solução, tá? É um tratamento. Eu estou falando aqui de um tratamento, tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Esse tratamento. Dependendo das dificuldades que cada pessoa traz, tá? E também, dependendo também de problemas emocionais ligados à alimentação, ou seja, associações, né, entre emoções e comida, tá? Então, cada caso é um caso, tá? E eu trato todas as minhas pacientes como únicas, tá? Porque cada pessoa tem as suas dificuldades, tá? Em relação à alimentação. Cada pessoa é diferente, cada pessoa traz, tá, certas associações em relação a emoções e comida. Outras pessoas têm crenças limitantes, outras pessoas é só uma questão de más hábitos. Então, no processo do emagrecimento, tá, que é um processo completo, o método que eu criei, o Slim Forever, tá, ele abrange todas essas questões, tá? Então, é um método, né, que a gente faz passo a passo e aí vai aprofundando, né, vai mergulhando cada vez mais na sua mente, reprogramando ela, tá, para que você consiga construir hábitos saudáveis, para que você consiga ter um estilo de vida saudável. Porque sabe qual é o maior problema das pessoas? O maior problema das pessoas é que elas só focam no peso quando se trata de emagrecimento. O foco é o peso, né? Ficam fissuradas e se pesam todas as manhãs e às noites e tal, e se esquecem de corrigir as causas, né? O que tem por trás disso, tá? E é aqui que a hipnose entra, tá? Porque o peso, gente, o sobrepeso, o peso que a pessoa ganhou ao decorrer dos anos, isso é uma consequência, tá? Do estilo de vida dela e de talvez problemas, né? Ou seja, isso é um sintoma, tá? Isso é um sintoma, mas o que tem que ser tratado é o que tem por trás desse sintoma, tá? Que nós chamamos as causas, tá? Que, como eu já falei aqui, podem ser causas bem simples, tá? Ou podem ser mais complexas, depende de cada pessoa, tá? Quando eu falo de causas simples, pode ser apenas uma questão de más hábitos, tá? Que essa é a primeira coisa a ser corrigida, tá? Os más hábitos. Isso inclui más hábitos em relação à alimentação, ao exercício físico, à ingestão de água e à qualidade de sono. Essa é a base, esse é o alicerce, tá? Que tem que ser construído, tá? Ingestão de água, alimentação, exercício físico e um sono de qualidade. Se uma dessas 4 está fora de equilíbrio, nada vai, tá? A gente tem que corrigir todas para que essas estejam em equilíbrio. Bom dia, tudo bem? Obrigada por participar. Quem quiser fazer perguntas pode fazer, tá? Como eu estava falando aqui, das causas, né, do sobrepeso, que podem ser simples como más hábitos, né? Em relação à alimentação, exercício físico, ingestão de água e sono, tá? Então, esse aqui é o alicerce, tá? Que a gente tem que olhar primeiro para construir hábitos melhores em relação a essas 4 questões, tá?
hábitos sustentáveis, tá? Em relação à alimentação. Então, por isso que a hipnose não trabalha com dietas restritivas, porque dietas restritivas não são sustentáveis, tá? Elas só funcionam a curto prazo. E o problema das dietas, eu já mencionei aqui antes, é que, né, elas não são a solução. Elas podem até fazer com que você perca o peso, mas depois que a dieta acaba, porque a dieta vai acabar, não existe dieta, tá, que vai, né, durar para a vida inteira, nem deve, porque elas não são saudáveis. Então depois você vai voltar a colocar aquele peso, ou ainda melhor, vai colocar mais peso ainda, tá? Mas o perigo das dietas, tá? É que elas vão te deixar com uma crença limitante que você não é capaz de emagrecer. E aqui está o perigo. Uma vez que você acredita nessa crença, você não vai emagrecer, tá? Porque você já decidiu que você não vai, que você não consegue emagrecer, mas isso não é culpa sua, tá? Isso foi porque você usou métodos errados, ou seja, você usou dietas restritivas, tá? Obrigada pela pergunta. Tem técnicas para dormir melhor? Sim, tem, tá? Eu já vou te falar as técnicas, tá? Para dormir melhor. Vamos tocar agora no exercício físico, né? Que é tão importante quanto a alimentação, tá? O exercício físico, tá? Que não deveria ser chamado só de exercício físico, tá? O exercício físico, ele é muito além do físico, né? Ele é tanto um exercício, né, que vai melhorar a sua saúde física, mas também a mental e a emocional, tá? O exercício físico tá? Um dos alicerces, junto com a alimentação, água e um sono de qualidade, tá? E qual a importância, né, do exercício físico, tá? No processo do emagrecimento, tá? Ele é vital, tá? Você pode até conseguir só com a parte da alimentação, mas como eu falei, os 4 têm que estar em equilíbrio. Sem exercício físico, você não vai conseguir atingir, né, a vitalidade, você não vai conseguir ter, sabe, a energia que você precisa, sabe? E como eu falei, né, o exercício físico, ele trabalha muito o seu mental, a saúde mental, emocional, regula as emoções, né? Então, é inegociável, tá? O exercício físico. Não só para quem quer emagrecer, mas para qualquer pessoa que queira, né, ter uma saúde e um estilo de vida melhor, tá? E eu vou contar aqui um pouco sobre a minha jornada do exercício físico, porque em relação à alimentação, né, eu nasci, cresci no interior, né, no sítio, então essa parte, né, eu tive uma programação mental perfeita em relação à alimentação, alimentávamos de, né, comida saudável, tudo produzido lá na roça, no sítio, né? E então eu tive essa programação mental muito saudável em relação à alimentação, né? Alimentação balanceada, sem produtos industrializados, sem refrigerante, né? Ainda me lembro a primeira coca que eu tomei, né? Eu sempre conto essa história. Então essa parte da alimentação não é nenhum sacrifício para mim, é o meu natural comer saudável. Agora, o exercício físico, eu não tive esse hábito, eu não fui incentivada a fazer, né, esportes, exercícios físicos, porque até, né, é entendível, né, na roça a gente trabalha fisicamente o dia inteiro, então acha que não precisa, tá? Mas depois que eu me mudei para a cidade é diferente, né? Sentada em frente computador trabalhando, você precisa movimentar o seu corpo, você está sentado o dia inteiro, então demorou um pouco até eu conseguir construir o hábito do exercício físico e eu consegui
por causa da hipnoterapia, tá? Ela que me ajudou durante, principalmente na pandemia, tá? Onde eu comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer algumas sessões específicas, tá? O meu instrutor, na época eu estava estudando para ser hipnoterapeuta, ele me perguntou o que eu queria, e aí eu falei que eu gostaria de ter o hábito instalado de fazer exercício físico, e desde então isso foi, isso foi digamos assim, a mudança, porque o que ele fez? Ele começou, tá, a dar sugestões de, em vez de eu olhar para o exercício físico como uma obrigação, peso a mais no dia a dia fazer, né, algo torturoso, tudo mais, ele começou a dar sugestões de começar a enxergar o exercício físico como um ato de amor próprio, aquele tempo que eu tiro para mim, para cuidar de mim, da minha saúde, algo leve, prazeroso, que vai me dar saúde, energia, vitalidade, escuto minha música, começo a ficar criativa, né? E sim, aqui teve, obrigada José, exercício físico pode tratar a depressão? Boa pergunta. Obrigada, tá? Por todas, eu já vou responder essa outra do sono, tá? Sim, está cientificamente provado que o exercício físico é o melhor antidepressivo que existe. É de graça, gente. É o melhor antidepressivo, o melhor anti-ansiedade, tá? Por quê? Porque, olha só, você não precisa, claro que tem todo um estudo por trás disso, não sou eu que estou falando isso, tá? Tem todo um estudo científico por trás disso, tá? Mas só assim, vamos nós, só aqui pensar, pensa comigo, você acha que uma pessoa que está depressiva e vai correr ou fazer algum exercício, ela vai conseguir estar nesses dois, digamos assim, humores ao mesmo tempo, fazendo exercício e tal, e estando depressiva? Não. São dois estados, tá? Duas frequências completamente diferentes, e é por isso que o exercício físico é o melhor antidepressivo, porque uma pessoa que faz esse exercício físico, ela não consegue estar fazendo esse exercício físico e depressiva ao mesmo tempo, tá? Pensando em coisa ruim e tal, não. Isso automaticamente vai mudar toda a frequência, tá? Corporal e mental, produzir, né, os hormônios, né, da felicidade e tudo mais. Então, sim, talvez não imediatamente, né, não é de um dia para o outro que o exercício físico vai, né, e também a questão aqui, não estou falando para você deixar de tomar seus remédios, você tem que se consultar, né, com o seu médico, né, é ele que vai te falar quando você pode parar ou não, mas não é de um dia para o outro, você tem que começar a fazer exercício físico e fazer isso, criar esse hábito, fazer regularmente e com o passar do tempo você vai ter melhoras, não é ir só um dia e você já querer, né, ter saído do estado, né, da depressão, tá? É todo um processo, tá? Mas que o caminho e é de graça, né? Voltando então agora à questão do sono, né? Agora eu já mencionei a alimentação, atividade física, a importância disso. Então vamos agora, vou responder algumas técnicas para melhorar o sono, tá? O que eu mais estou agora na minha clínica vendo um aumento, né, de procura em relação à insônia, tá? Isso é preocupante, tá? Lógico que tem vários fatores, a correria do dia a dia, trabalhos estressantes, mas um fator também, né, que está comprovado é as telas, né, passando muito tempo no telefone, né, tudo isso
e principalmente à noite, isso ativa aquela luz da tela, tanto TV como celular, como, desculpa, um computador, tem aquela luz, né? Isso ativa certas partes do seu cérebro, tá? Que daí ficam ativadas e por isso que o teu cérebro demora a desligar. Então, uma das técnicas, José, no mínimo 2 horas antes de dormir, você se desligar de telas, tá? Parar com telas, opta em talvez ler um livro, tá? Ou tomar um chá, ou sei lá, ou meditar, ou fazer nada, tá? Mas isso funciona, tá? É uma das indicações minhas também para meus pacientes na clínica, tá? A questão das telas é ter um ambiente limpo, fresco, né? A temperatura boa, mais ou menos ali 20 a 22 graus, isso também ajuda você, né? A dormir, claro, roupa de cama limpa, um ambiente mais quieto, né? Mais silencioso, escuro, né? Então, todas essas coisas parecem pequenas, mas isso tudo ajuda você, tá? A ter uma noite de sono melhor. Agora, para quem já tem pessoas que já naturalmente, né, já dormem melhor que outras, desde sempre, quando as pessoas vêm a mim, elas, eu nunca fui uma pessoa que dormiu bem, tá? Então isso já, às vezes já pode vir lá da infância, né, alguma coisa relacionado a não conseguir se desligar, não conseguir relaxar, não conseguir dormir, ou seja, né, não conseguir sair de um estado de um alerta, enquanto outras pessoas, né, colocam a cabeça no travesseiro e já dormem, tá? Então é uma questão também de pessoa para pessoa, tá? Mas tem sim como melhorar. Se você não está dormindo bem, procura fazer essas pequenas coisas, né? Um chazinho de camomila à noite, tá? Se desliga de telas, tá? No mínimo 2 horas, tá? Já vai, né? Tentando também não pensar no outro dia, no trabalho e todas as tarefas que você tem a fazer, anota no papel e coloca lá, tira da cabeça, tá? Tudo isso ajuda, tá bom? Então, como eu estava falando aqui, né, esses hábitos, né, em relação à ingestão de água, a água também é crucial, tá, para o emagrecimento saudável e o sono que eu acabei de falar, tá? O sono é tão importante quanto a ingestão de água, alimentação balanceada e atividade física regular, tá? Porque é no sono, é durante a noite que o nosso corpo ele faz todas as restaurações internas que nós nem fazemos ideia que ele faz. Então, uma pessoa que sofre com insônia, ela já tem mais dificuldade realmente de emagrecer, tá? Porque ela não está tendo esses benefícios de todo esse trabalho interno, tá? Bem complexo, né, que o corpo faz durante a noite, essa regeneração, né, de células, e a mente, ela trabalha também à noite também, sabe, ela vai se limpando, ela vai, sabe, então quem não dorme é um problema, tá, físico, emocional e mental, tá, uma noite boa de sono é crucial para a saúde e para o emagrecimento também, tá. Aí então tá, esses são os hábitos. Então, além dos hábitos, tá? Temos muitas crenças relacionadas ao emagrecimento. Uma que eu já mencionei antes, né? A pessoa começa a acreditar que ela já não consegue mais. Obrigada, José, pelas perguntas. Ótimas perguntas, tá? Espero que tenha já ajudado você, tá? Coloque em prática essas dicas sobre ter uma noite melhor de sono, tá? Então, crenças também nos impedem, né, de emagrecer. Então, crenças do tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, sabe? Isso tudo com certeza vai controlando,
né, a tua mente e teu corpo. Então, eu trabalho com crenças limitantes, tá, em relação ao emagrecimento e questões emocionais, né, a fome emocional, pessoas que usam alimentos para suprir emoções, né. Isso é o problema da maioria, tá, das pessoas que vêm a mim em relação a emagrecimento, tá? Digamos assim, 80% das pessoas sofrem com a fome emocional, que significa que elas comem suas emoções em vez de senti-las. Isso não funciona, gente. Por quê? Porque você nunca vai conseguir saciar a sua fome emocional com comida, tá bom? Então, por hoje é isso. Então, se você quer um caminho natural, saudável, sustentável, para construir um estilo de vida saudável, a hipnose é esse caminho, tá? Reprogramação mental, tudo começa na mente, tá? Sem esse negócio de, querer tapar o sol com a peneira, métodos que não funcionam a longo prazo, tá? Só prejudicam mais que funcionam. Então, se você quer algo que realmente funcione, que é natural, que é saudável e sustentável, tá? Hipnose é o caminho, reprogramação mental, tudo começa de dentro para fora. E o emagrecimento não se escapa disso, tá? Então, tem várias maneiras como eu poderia te ajudar, se você tiver interesse, tá? Eu tenho a comunidade, tá? Que já está no ar por alguns meses, está um sucesso, é esse espaço maravilhoso, tá? Que eu criei dentro do Instagram, onde você pode fazer parte de uma comunidade, lá tem conteúdo exclusivo para você, tá? Todas as mulheres com o mesmo objetivo criam esse ambiente, tá? Coletivo, poderoso, tá? Tem uma sessão uma vez por mês, sessão hipnótica, tá? E todo dia tem dicas de saúde, informações, mantras, e isso vai reprogramando a mente diariamente. Eu tenho a mentoria de grupo, tá? Grupos pequenos, tá? São 4 sessões, tá? Essa mentoria de grupo. E eu tenho mentoria, né? Individuais, tá? Sim, José, eu faço sim consulta online, tá? 50% dos meus pacientes são online, então estão espalhados pelo mundo inteiro, tá? Então, a hipnose é possível, sim, ela trabalha tão bem, ela funciona tão bem presencialmente como online, tá? Porque, na verdade, eu não preciso estar do seu lado, é a minha voz que precisa estar com você, tá? Para fazer essa reprogramação mental, tá bom? Então, eu tenho essa mentoria individual, tá? Que eu faço. São 6 sessões, tá? Primeiro, nós temos uma ligação gratuita de 15 minutos para entender o seu caso, e nessa ligação eu vou te explicar exatamente o processo e você vai ver se isso faz sentido para você, se é o que você busca para sua vida. A gente então pode começar essa mentoria individual, tá? 100% personalizada. Essa é a diferença da mentoria de grupo e a individual. A de grupo é uma sessão completa, onde a gente vai, sim, já tratar várias coisas em relação ao emagrecimento. A gente vai tratar os hábitos, as crenças, as questões emocionais, vai construir esse alicerce todo. Mas se é algo específico, a dificuldade é mais questões emocionais, talvez compulsão alimentar, talvez traumas, depressão, ansiedade, esses fatores, tá? Eles não são possíveis ser tratados na mentoria de grupo. Precisa ser
na mentoria individual, porque precisa ser personalizado para você. Então, quem tiver interesse pode depois mandar uma mensagem, podemos conversar. Então, nas próximas semanas está saindo o meu programa online, tá? Meu programa Slim Forever, programa de emagrecimento online para que mais mulheres tenham acesso de qualquer lugar do mundo, qualquer idade, qualquer poder aquisitivo, qualquer profissão. Então, o que possibilita esse programa? Que você possa fazer esse tratamento Slim Forever em qualquer lugar do mundo, tá? Então vai ser maravilhoso, eu vou falar mais sobre isso nas próximas semanas, tá? O programa foi testado e aprovado em clínica, tá? Então, várias mulheres já passaram por minhas mãos e esse mesmo método que ajudaram elas vai ajudar você. Só que agora você vai ter acesso, tá, a esse programa de qualquer lugar do mundo, tá? E é justamente esse objetivo pelo qual eu vou dar esse programa, dar acesso a esse programa, tá? Para que todos tenham essa oportunidade, né, maravilhosa de reprogramação mental, tá bom? Obrigada a todos e todas que estiveram aqui comigo hoje nesse Hipnotalk, que foi maravilhoso. Agradeço as perguntas, toda a colaboração de vocês, tá? Muito obrigada de coração por essa interação. É isso que eu gosto, sabe? Dessa interação, dessa conversa, poder tirar suas dúvidas. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas, tá? Só que às vezes elas não tem talvez coragem de perguntar, ou fica um pouco receosa, será que essa pergunta é válida? Qualquer pergunta é válida, tá? Se ela está aí na sua mente, ela é válida. Então, muito obrigada aqui por fazer essas perguntas, colaborar com essa live, que ela fica bem mais rica, com a interação de vocês, porque ela é para vocês, tá? Ela é para tirar dúvidas, ela é para informar vocês, para que vocês saibam que tem outros caminhos, além de dietas restritivas, de medicações, tá? De dor de cabeça, esse caminho sem fim, de tortura, de guerra com a balança, e não precisa ser assim, tá? Tudo começa com a mente, gente. Lembrem disso. Nós temos um poder incrível na nossa mente, só precisamos usá-la ao nosso favor, tá bom? Boa semana para vocês, então, obrigada pela participação, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Produtiva, saudável, tá? Que vocês já comecem ainda hoje a fazer algumas mudanças na vida de vocês, tá? Para que vocês se tornem mais saudáveis, mais felizes, mais leves, por que não, né? Então vamos lá, vamos fazer uma ótima semana. Obrigada a todos. Estaremos de volta na próxima semana. E quem não conseguiu assistir a live inteira, perdeu alguma parte, ela vai ficar gravada no meu feed, então volte lá depois, assiste, mande para aquela sua amiga ou amigo que talvez precisa, que talvez vai se beneficiar dessas informações de hoje, tá bom? E um grande abraço para você. Obrigada, tchau, tchau.